Quero convidar a todos para abrir a palavra de Deus, livro de Jonas. Lembrando que o livro de Jonas está no final do Antigo Testamento. Se você for no final do Antigo Testamento, 7 livros anteriores, você vai encontrar o livro de Jonas. Então, está escondidinho aí. Livro de Jonas. Nós vamos ler essa noite o capítulo 3. Já preguei no capítulo 1, no capítulo 2, e hoje nós vamos refletir no capítulo 3, onde nós vamos avaliar um aspecto fundamental da salvação, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, vou deixar vocês acharem aí. Acharam? Então vamos ler, depois nós iniciamos a nossa reflexão. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. O capítulo 3, que é do verso 1 até o verso 10. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Verso 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Essa é a passagem. Deixa eu orar mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, ilumina a nossa mente para compreender essa porção, de tal maneira que o Senhor possa falar a cada pessoa aqui, que o Senhor tenha misericórdia de mim e que eu seja simples, ó Deus, nas palavras, de tal forma que todos compreendam a Tua palavra e que, ó Deus, se assim for da Tua vontade, nessa noite possa haver conversão aqui, nessa noite possa haver quebrantamento, nessa noite possa haver, ó Deus, o conhecimento, ó Deus, da Tua palavra, e esse conhecimento possa levar à mudança de vida. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Nós estamos na semana do Natal. O Natal está se aproximando, 24 para 25. 25 é a data que nós comemoramos. Só relembrar os irmãos que nós comemoramos o Natal no dia 25, mas Jesus não nasceu no dia 25. É uma data que nós comemoramos por causa de um fator histórico. Fator que se deu lá por volta do 4º, 5º século, por causa do Império Romano, que naquela época o imperador já havia se convertido, não de forma genuína, mas ele aderiu ao cristianismo, e naquela época, até aquela época, o dia 25 era o dia da adoração do Deus Sol. Então os romanos adoravam vários deuses e um deles era o Deus Sol. Como o Evangelho chegou também aos romanos e muitos deles se converteram, e inclusive o imperador passou por uma experiência onde ele entende que a guerra, uma das guerras que ele ganhou foi por causa da bênção e da graça de Deus na vida dele. Então o que ele fez?
ele pegou essa data do dia 25 de dezembro e diz: nós vamos adorar a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. Então, fez essa relação e se colocou essa data como o nascimento de Jesus. Então, não importa o dia em si que ele nasceu, o importante é que a gente possa ter consciência que ele nasceu, que Deus se fez homem, na verdade, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Todos os evangelhos, evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, eles narram justamente, eles começam seus evangelhos dizendo que o Filho de Deus se fez homem e nasceu. Nós não sabemos o dia e nós comemoramos no dia 25, e não há problema em comemorar no dia 25, o problema é achar que essa data é o dia, não é, mas o princípio é real. E o que é que nós comemoramos no dia 25? O nascimento de Jesus. E o que o nascimento de Jesus significa? Aí sim, esse é o grande significado. Ele tem como objetivo, acima de tudo, como diz Mateus capítulo 1, verso 21, que o anjo falando para José que o filho que ele teria, ou que a sua esposa teria, que não era dele, que foi gerado pelo Espírito Santo, deveria chamar Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Falar sobre Natal é falar sobre ter os nossos pecados perdoados. Falar sobre Natal é falar sobre salvação. Falar sobre Natal é falar sobre a vida eterna que nós temos unicamente pela fé no Filho de Deus. Então, qualquer outro Natal que as pessoas comemorem, que não seja pela fé no Filho de Deus, não é o verdadeiro Natal. E infelizmente nós temos aí nessa véspera de Natal, né, as lojas lotadas, todo mundo se mobilizando e correndo, aquela coisa mais louca do mundo, né, para comprar presente. É uma grande bênção poder dar presente uns aos outros, mas não esqueça que o maior de todos os presentes foi Deus quem nos deu. Então, se você quer comprar presente, dá presente para alguém, e se você é crente, você deveria dar esse presente e dizer: olha, eu estou te dando esse presente aqui, é para você lembrar que o maior de todos os presentes foi Deus quem nos deu, Ele dando o seu Filho para morrer por nós. Aí você está sendo uma testemunha de Jesus Cristo, porque dar presente por dar presente, fazer essas coisas por fazer, isso não muda nada e não traz nenhuma mensagem realmente de Natal ou do verdadeiro Natal. Então, falar de Natal é falar de salvação. Falar de Natal é falar de graça que enche a nossa vida de paz, de alegria, de esperança. E que Natal tem a ver com o livro de Jonas? A gente vai perceber que Natal tem a ver com todos os livros do Antigo Testamento, porque todos os livros do Antigo Testamento também apontam para Jesus Cristo. E no livro de Jonas não é diferente. O livro de Jonas, pelo menos, há duas formas muito claras onde nós percebemos a graça de Deus. Uma delas tem a ver com o próprio Jonas, onde no capítulo 1 ele recebe a missão. Deus vai a Jonas, na sua nação, no seu país, e diz que Jonas, um profeta de Deus, deveria viajar por mais de 1.200, 1.500 quilômetros aproximadamente, e ir para Nínive, para pregar o evangelho para aquela nação ruim, ímpia, má. E Jonas, ele não vai. O capítulo 1 de Jonas mostra isso. Ele desobedece a Deus porque ele sabia que Deus poderia ser misericórdia e salvar aquela nação, e ele não queria que aquela nação fosse salva. E ele pega um navio e vai o oposto. Mas Deus manda uma grande tempestade. Naquela tempestade eles têm que jogar Jonas no mar. Deus manda um peixe, engole Jonas, e termina-se um capítulo 1. E Jonas fica 3 dias ali na barriga do peixe. E o próprio Jesus disse que aqueles 3 dias de Jonas na barriga do peixe é um sinal do próprio Cristo que ficou 3 dias no túmulo. Então o livro de Jonas é um livro que fala do Evangelho, aponta aquilo que Deus fez com Jonas, é um sinal daquilo que Deus faria com Cristo também. E um outro aspecto é que no capítulo 2, Jonas, depois de 3 dias no peixe, ele ora, ele clama a Deus, ele reconhece a sua pecaminosidade, a sua falha, e ele pede livramento, e Deus livra Jonas.
E aí vem o capítulo 3. O capítulo 3 é o capítulo onde nós temos talvez a maior evidência da graça de Deus no Antigo Testamento. Onde nós temos uma nação, não apenas uma família, ou 3.000 pessoas, como aconteceu no livro de Atos, que se converteram, ou como aconteceu no país de Gales em 1858 para 1860, onde 100.000 pessoas se converteram em quase 3 anos. Mas aqui nós temos uma nação que, segundo os historiadores, colocam entre 500 a 600 mil pessoas, 120.000 crianças, fora os adultos, e a palavra de Deus diz que essa nação toda se converteu. Foi o maior avivamento de toda a história, se aconteceu no Antigo Testamento através da pregação de um homem que não queria pregar. Então o livro de Jonas é um livro extremamente que demonstra, 2 doutrinas ressaltam aqui nesse livro, a soberania de Deus e a misericórdia de Deus. Soberania de Deus em usar um homem que ele não queria ser usado, e Deus diz, eu tenho um propósito para você, e você vai, ainda que um peixe tenha que te engolir, você vai. E foi literalmente isso que aconteceu. E a sua misericórdia em salvar um povo ruim, um povo que todo mundo tinha medo, que eram os ninivitas, que era a capital da Assíria, que era naquela época a pior das nações, o povo mais rude, o povo mais mau que você pudesse pensar, eram os assírios, e por isso Jonas não queria que Deus salvasse aquele povo. Então nós temos aqui um ato da soberania de Deus, agindo na vida de um homem crente, que estava resistindo a fazer a vontade de Deus, e aí eu gostaria que você pudesse fazer uma autorreflexão. O que eu tenho a ver com isso? E aí a gente vai perceber que nós temos muita coisa em comum com Jonas. Quantas vezes nós sabemos o que precisamos fazer, e nós não queremos fazer? Quantas vezes a gente olha para algumas pessoas e acha que aquelas pessoas são tão ruins, que não merecem a nossa misericórdia, que não merecem o nosso perdão, e Deus está dizendo, questão de misericórdia não é de merecimento, é de você conceder. Então o livro de Jonas mexe conosco, e hoje eu queria deixar aqui, pelo menos 2 lições, sobre a importância daquilo que aconteceu na conversão dos ninivitas. Se deu a 2 fatores. O primeiro fator foi literalmente a pregação da palavra. Jonas capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo, levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E diz que Nínive era uma cidade muito grande, e era mesmo, uma cidade de pelo menos 500 a 600 mil habitantes. Só para vocês terem ideia, as muralhas de Nínive dava para andar 3 carruagens lado a lado nas muralhas de Nínive. Só para você ter dimensão das avenidas que eram as muralhas de Nínive daquela época. Enorme a cidade, muito fortalecida, uma cidade realmente grande, uma cidade preparada para a guerra. E é aquela cidade que Deus diz para Jonas, que é um homem crente, um homem que ama a Deus, e diz, eu estou dando, é interessante a palavra usada aqui, a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, porque lá no capítulo 1, no verso 1, Deus diz, palavra do Senhor vai a Jonas, e Jonas foge. E aqui agora, depois de Jonas ter passado 3 dias na barriga do peixe, ter passado por tudo que ele passou na tempestade, agora Deus está dando uma 2ª chance para Jonas, onde Jonas deve levar a palavra de Deus. E aqui nós temos algo que literalmente nos chama a atenção, que é Deus ser soberano sobre as nossas vidas. Ainda que a gente não tenha muita consciência disso e como que Deus move as coisas. Mas no caso de Jonas a gente percebe. Deus moveu uma tempestade, Deus moveu os marinheiros, Deus moveu um peixe. Todas as circunstâncias estavam na mão de Deus. E Jonas custou para entender isso. Ele entendeu, mas ele demorou a entender, ele teve dificuldade para entender, mas entendeu. Teve que passar por duras e duras penas. E aí, a obrigação de Jonas, o dever de Jonas, era pregar a palavra de Deus. E Deus está dando uma 2ª chance para Jonas. É interessante que a gente percebe na Escritura que Deus nem sempre dá 2ª chance para muitas pessoas.
Então você tome cuidado com isso. Deus deu uma segunda chance para Jonas. Foi um ato de misericórdia de Deus com Jonas. Deus, por exemplo, não deu segunda chance para Saul. Rei Saul foi colocado como rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e ele fez algo que não deveria ter feito. E Deus não deu uma segunda chance, tirou o reinado dele. No Novo Testamento nós temos um exemplo, Ananias e Safira, duas pessoas crentes que mentiram para Deus, mentindo para os apóstolos em relação a uma venda que eles fizeram. Deus não deu segunda chance para eles. Então quero dizer para você, tome cuidado com a segunda chance. Você tem uma chance, procura fazer logo de primeira, porque pode ser que você não tenha. Mas se você tem, então aproveite. Se Deus há de dar uma segunda chance para você em alguma questão na sua vida, né, no casamento, no relacionamento com seu filho, com a sua mãe, com seu pai, no trabalho, aproveite, porque nem sempre Deus dá segunda chance. Às vezes Deus dá, e quando Ele dá, Ele está sendo misericordioso. Ele não precisa dar. E quando Ele dá a misericórdia dEle, Ele está fazendo isso na vida de Jonas, é um ato tanto de misericórdia quanto de soberania de Deus, porque Deus tem um projeto para Jonas, ainda que Jonas não queira, mas Deus tem uma missão e Jonas vai cumprir essa missão. Deus poderia ter levantado outras pessoas para ir pregar, mas Deus diz, eu quero você, Jonas, é você que vai. E ele foi. E ele foi até Nínive, diz que era 3 dias para percorrer a cidade de Nínive pregando o Evangelho. E Jonas, como ainda estava com o seu coração muito endurecido, ele faz isso dentro de 1 dia. Então ele sai correndo, provavelmente, imagina, né? E a mensagem dele é, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não sabemos ao certo que mensagem que Deus deu para Jonas. Se Jonas chegou a omitir alguma parte do Evangelho, alguma parte da mensagem. A grande questão é que Jonas queria que Nínive fosse destruída. E a mensagem dele era, vocês serão destruídos em 40 dias. Deus vai trazer juízo para vocês em 40 dias. E é interessante que essa palavra 40 dias, na Bíblia, tem uma referência a juízo. Porque a Bíblia diz que quando Deus trouxe dilúvio, que foi um sinal de juízo para o mundo daquela época, choveu 40 dias. A nação de Israel, porque desobedeceu a Deus, quando Deus tirou eles do Egito, era para eles gastar 40 dias para chegar em Israel. Mas como eles desobedeceram, eles não creram nas promessas de Deus, eles ficaram quantos anos no deserto? 40 anos. Então a palavra 40 tem um certo significado de juízo, e de alguma forma, os ninivitas tinham consciência disso. E quando Jonas, e tudo indica também, os historiadores falam que o fato de Jonas estar pregando ali, eles ficaram sabendo daquilo que Deus fez com Jonas, para Jonas pregar para eles. Então eles tiveram um certo conhecimento da própria vida de Jonas, do próprio testemunho de Jonas, daquilo que Deus fez com Jonas. E quando Jonas, portanto, prega a palavra de Deus a partir do verso 4, na verdade, a partir do verso 5, vai dizer que eles creram, eles clamaram, eles literalmente clamaram em um jejum, vestiram roupas feitas de pano de saco, de um maior até menor, ou seja, eles ouviram a pregação de Jonas e eles entenderam que Deus de fato ia trazer juízo para a vida deles. É importante a gente entender aqui, primeiro de tudo, a primeira aplicação, o grande ponto aqui é, em primeiro lugar, o poder da palavra de Deus. Então quero dizer para você, não menospreze a palavra de Deus. Por mais simples e objetiva que ela seja, é ela que é o poder. Não sabemos o quanto que Jonas pregou, mas o que ele pregou foi aquilo que Deus mandou. E aquilo que ele pregou, ele estava pregando a palavra. Jonas então, literalmente, simplesmente trouxe a palavra, e foi aquela palavra de Deus, pelo testemunho de Jonas, que fez a mudança de vida na vida de toda uma nação. A palavra de Deus é poderosa. O nosso testemunho, ele é importante, ele é necessário, mas o que converte não é o nosso testemunho. Você precisa entender isso. Você precisa, como cristão, dar o seu testemunho, mas você precisa abrir a sua boca e falar da palavra de Deus, porque é essa palavra de Deus que converte pessoas. É essa palavra de Deus que muda a vida. É essa palavra de Deus que transforma.
É essa palavra que regenera, é essa palavra que faz o milagre na vida das pessoas. E aí é bom quando a gente consegue pregar essa palavra à luz de um testemunho daquilo que a gente está vivendo na nossa relação com Deus. Mas não é o nosso testemunho daquilo que Deus tem feito, das bênçãos e de todo mais que Ele tem cuidado da gente que vai mudar a vida das pessoas. É a pregação da palavra. Esse é o desafio, pregar a palavra de Deus. E Jonas fez isso de forma muito simples, muito bruta, muito sem querer fazer, mas ele fez. E foi isso que Deus usou, e é isso que Deus usa. Nós temos, em termos de desafio para a nossa vida, quando a gente pensa na pregação da palavra, não existe conversão sem a pregação da palavra. Romanos capítulo 10 fala sobre a importância de invocar o nome de Deus. E lá diz, como invocarão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a ideia é que todos nós, como cristãos, somos enviados a pregar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não são. Então o grande desafio que nós temos aqui no capítulo, a primeira lição aqui de Jonas, é todos nós, como cristãos, somos enviados a pregar a palavra de Deus, a testemunhar a palavra de Deus. Nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, de alguma forma, a gente tem que pedir sabedoria para poder testemunhar da palavra de Deus, porque é essa palavra que muda, é essa palavra que converte pessoas. Segunda lição, a partir do verso 5, nós vamos falar sobre o arrependimento. Então, a pregação da palavra e o arrependimento. A pregação da palavra leva ao verdadeiro arrependimento, e aí nós temos a verdadeira salvação. Então, diz o verso 5, que os ninivitas creram em Deus, eles não creram em Jonas. Hoje nós temos quantos pregadores renomados, né, que as pessoas ouvem esses pregadores como se eles fossem o próprio Deus. E na maioria das vezes esses pregadores estão longe de pregar a palavra de Deus. Tem muita gente crendo em pregadores. Tem muita gente confiando em pregadores. Tem muita gente confiando naqueles que estão trazendo a mensagem. Não. A nossa confiança não é em quem leva a mensagem. A nossa confiança é na mensagem que é levada. E a mensagem que é levada é a mensagem de Deus. E aqui, os ninivitas, logo, e é o próprio Jonas que descreve e que escreve esse livro, depois que tudo acontece, ele diz, logo que eu preguei, eu vi que eles creram em Deus. Eles confiaram em Deus. E o resto dessa parte aqui, do capítulo 3, o verso 5, o verso 6, diz que essa notícia chegou ao rei, então Jonas prega para o povo, e logo em seguida, o rei fica sabendo que as pessoas estão se convertendo com a pregação de Jonas. E o rei fica sabendo a respeito daquela pregação, e o próprio rei também, através do testemunho daquelas pessoas que ouviram o que Jonas falou também para o rei. A Bíblia diz que o rei também se converteu. E o rei faz mais, ele diz, nós vamos fazer o seguinte, todo o povo, todo mundo, inclusive os animais, vão se vestir de pano de saco e vão jejuar. E aí, no meio de tudo isso, no verso 8 ele diz, todos devem ser cobertos de panos de saco, todas as pessoas como animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E ele diz, quem sabe Deus pode ter misericórdia de nós. Aqui nós temos um genuíno arrependimento, não apenas de um grupo, mas de toda uma nação. Se arrependeram, se converteram, creram. Com o quê? Com a mensagem da palavra de Deus. E é interessante que esse arrependimento aqui mostra que de fato ele aconteceu, que não foi apenas uma coisa externa. Externamente, através dos panos de sacos, era uma das formas que ele tinha de se humilhar. Mas é possível você vestir de pano de saco, é possível você chorar, é possível você lamentar e não se arrepender. Mas eles fizeram tudo isso externamente, mas por dentro o coração deles estavam quebrantados. E o texto aqui mostra que, no verso 8 aqui, quando ele diz que eles se converteram, cada um. É interessante que Jonas está dizendo, não foi um em prol de todos, cada um do seu mau caminho
e da violência que há nas suas mãos. E diz o verso 9, quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste o furor da ira, para que não perecemos. Olha só, o genuíno arrependimento, como é que se dá? As pessoas entendem, eles não disseram, mas Deus está sendo injusto, Deus não podia fazer isso com a gente, nós não somos tão ruins assim. Eles não fizeram isso, eles disseram, nós somos ruins mesmo. Eles reconheceram a ruindade deles, eles reconheceram o mal na vida deles, eles reconheceram que eles de fato eram maus, e que eles mereciam aquele juízo. Ele diz, vamos clamar a Deus, quem sabe, Deus pode ter misericórdia da nossa vida. Qual que é a aplicação que fica para nós aqui? Essa questão de arrependimento é algo que se dá mediante a pregação da palavra, onde o nosso coração entende a palavra e se volta dizendo, eu reconheço que eu estou errado. E eles entenderam isso, e esse arrependimento tem dois lados na Escritura. Tem o aspecto salvífico e tem o aspecto da vida cristã. Porque nós estamos lidando aqui, e nós precisamos entender muito bem esses dois aspectos do arrependimento. Então, não existe salvação genuína sem arrependimento. Se você se tornou cristão, se você passou por uma igreja, seja ela evangélica ou católica, seja ela qual for, simplesmente, eu estou na igreja porque eu estou, mas se você já arrependeu e reconheceu que você é um pecador, que merece a ira e o juízo de Deus na sua vida, fala, não, isso aí não. Então, deixa eu dizer uma coisa, você não se converteu então. Porque a conversão se dá mediante você reconhecer que você é um pecador, e que você merece a ira e o juízo de Deus por causa dos seus pecados. Se você não reconheceu isso, então você não passou por uma conversão. E se você não passou por uma conversão, você ainda está debaixo do juízo de Deus. E a conversão, então, é esse elemento onde você tem consciência que é um pecador, tem uma tristeza no seu coração de que você é um pecador, e tem uma mudança onde diz, eu quero viver uma vida diferente. E foi isso, justamente isso que aconteceu com os ninivitas. Nós percebemos isso aqui, essa mudança, diz, nós não queremos mais viver dessa forma. E é interessante que o próprio Deus, no verso 10, testifica isso. O próprio Deus diz que Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então, poderia Jonas ter dito, não, mas aquilo foi só para enganar a Deus. Como Deus conhece o coração, Deus olha para o coração deles e diz, eu vejo que eles de fato passaram por uma mudança. E já que eles passaram por essa mudança, e como eles não eram convertidos, e o meu juízo estava sobre a vida deles, agora que eles se converteram, eu vou deixar de dar o juízo, e vou derramar a minha graça e a minha misericórdia sobre a vida deles. E é interessante que nós temos inúmeras passagens que justamente apontam para isso. Por exemplo, essa mudança que houve da parte de Deus, em algumas traduções, talvez na tradução que você está lendo aí, e está assim, e Deus se arrependeu. Calma aí. Então Deus se arrepende? Porque na Bíblia nós temos textos como esse que diz que Deus se arrependeu. E temos outros textos que dizem o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a Bíblia está em contradição? Tem alguma coisa errada na Escritura? Não, não tem. Porque a palavra arrependimento, ela tem dois significados. Um dos significados da palavra arrependimento é, de fato, reconhecer que que pecou, que falhou, e que agora precisa mudar de vida. Nesse caso, Deus não se arrepende. Então, nós temos o texto, tanto em Tiago quanto em Samuel, que diz que Deus não se arrepende. Ou seja, Deus não peca, Deus não erra, Deus não falha. Então, nesse aspecto, a palavra arrependimento, que implica em reconhecer que errou e vai tomar uma mudança nova, em momento algum a Bíblia diz que Deus faz isso. Mas a palavra arrependimento tem um outro significado, uma tristeza muito profunda da parte de Deus. Então aqui, quando diz que Deus se arrependeu, ou seja, houve uma tristeza muito profunda do coração de Deus, e Deus se compadeceu da mudança que houve na vida daquela nação. E aí é interessante que nós temos uma passagem onde o próprio Deus diz que quando há mudança na vida de pessoas pecadoras que se arrependem,
Deus deixa de trazer o juízo para derramar a sua graça. Por exemplo, Jeremias, capítulo 18, versos 7 e 8 diz assim: se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. Ou Isaías 55, verso 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Ou João 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não entre no juízo de Deus. Os ninivitas creram e saíram da condição que eles estavam debaixo do juízo de Deus. E assim se dá com qualquer pessoa, com qualquer ser humano que não crê, está debaixo do juízo de Deus. E qualquer pessoa, quando passa a crer em Jesus, está agora no estado de graça e de misericórdia, saiu do juízo de Deus. Basicamente é isso. Então, quando se fala do primeiro aspecto do arrependimento, é esse aspecto de ter uma mudança de vida, onde você reconhece que é um pecador e você crê. E no capítulo 3 usa as duas palavras: os ninivitas se converteram, a palavra conversão ali é sinônimo de arrependimento, e no início diz que eles creram em Deus. Então os ninivitas tiveram fé e se arrependeram, os elementos da genuína salvação mediante a pregação da palavra. Mas o arrependimento tem uma outra aplicação, que aí agora se aplica para todos nós, de uma maneira geral. Todos nós também precisamos de arrependimento no nosso dia a dia. E como precisamos? E como todos nós precisamos a cada semana, ou talvez a cada dia, nos arrepender dos nossos pecados. Quantos maridos precisam arrepender da maneira como estão tratando as suas esposas? Quantas esposas precisam se arrepender da maneira como estão tratando seus maridos? Quantos pais precisam se arrepender da maneira como estão tratando os seus filhos? Quantos filhos precisam se arrepender da maneira como estão tratando os seus pais? Quantos irmãos precisam se arrepender da maneira como estão tratando outros irmãos? Quantas pessoas estão tratando outras pessoas de maneira tão ruim, tão má, e não se arrepende, e fica o coração endurecido, e com coisas do dia a dia vai endurecendo, e vai ficando com raiva, e vai ficando chateado, e vai ficando magoado. Isso é falta de quê? De arrependimento. E essa falta de arrependimento traz tantos males para as nossas vidas. Eu queria dizer para você nessa noite, você tem uma chance, uma segunda chance hoje. Se Deus não te levou ainda, Deus não mandou um míssil cair do céu, quem sabe uma hora dessa pode cair, com tantas guerras e lutas e o pessoal fazendo bombas, uma hora dessa o negócio vai estourar. Por que você não começa a pensar hoje em mudar a sua vida da maneira como você trata as pessoas, mudar a sua vida da maneira como você trata Deus, mudar a sua vida da maneira como você deve viver? E você sabe, eu estou falando de você que já sabe daquilo que você está fazendo de errado e continua a fazer. Você vai esperar um peixe te engolir? Você vai esperar vir uma doença desgraçada na sua vida? Você vai esperar uma catástrofe acontecer sobre você para poder você se arrepender, para você poder tentar se arrepender e mudar de vida? Não precisa disso acontecer. Jonas sofreu por isso. Jonas teve que passar por todo um processo doloroso para poder chegar ao arrependimento. Mas você talvez não precisa disso, mas se for preciso, Deus é soberano e misericordioso para poder fazer isso com a sua vida, para o seu bem. Então, essa passagem aqui nos leva a entender a importância da pregação da palavra e a importância do genuíno arrependimento para uma vida saudável, para uma vida cheia de paz, de alegria, de amor. Falar de Natal, eu estou concluindo. Falar de Natal, normalmente a gente fala amor,
paz e alegria. Pois é, não existe amor, paz e alegria em primeiro lugar sem Jesus Cristo. Se há alguém aqui ainda que não entregou a sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador, você está tendo mais uma chance hoje. Não é você quem deve dar uma chance para Jesus. Às vezes eu vejo algumas faixas, eu já vi um tempo atrás, dê uma chance para Jesus. Falei, gente, meu Deus do céu. Jesus não precisa de chance. Você precisa. E Deus está te dando uma chance. Se você ainda não entregou a sua vida, hoje eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Somente Ele pode livrar você da ira vindoura que você está sob ela. Somente Ele. E Jesus Cristo se fez homem, morreu e ressuscitou para isso. E Jonas é um sinal disso, da sua morte e ressurreição. Então creia nele, entregue a sua vida para Ele, dedique a sua vida para Ele. E se depois você quiser ajuda, quiser entender melhor sobre isso, estou à disposição, eu, pastor Fabrício, presbíteros aqui da igreja, qualquer dia da semana, qualquer horário. Se você quiser entender melhor isso, uma orientação, nós estamos aqui para ajudá-los nisso aí. E você que já é crente, que já entregou sua vida para Jesus Cristo, entenda que é responsabilidade sua pregar o Evangelho. Entende que é responsabilidade sua, é um privilégio seu, levar essa palavra de boas novas que muda a vida, que transforma a vida. Então, se você quer ver mudança na vida de alguém, entenda que esse Deus que foi soberano e misericordioso na vida de uma nação, e esse texto está aqui no capítulo 3 de Jonas, onde demonstra o tamanho da graça, o tamanho da misericórdia de Deus. Não há limite. Interessante que o apóstolo Paulo diz que eu me considero o pior dos pecadores, para que, se Deus usou de graça para com a minha vida, então Deus pode salvar qualquer um. No livro de Jonas, Deus ainda faz muito mais do que com um pecador, porque os ninivitas eram considerados piores dos piores pecadores. Eles matavam, eles assassinavam, eles pegavam as pessoas e cortavam seus pulsos, cortavam as suas orelhas, furavam os olhos das pessoas e arrastavam as pessoas pelo chão. Por onde eles passavam, eles causavam a destruição, o caos. Por causa disso, Jonas não queria pregar o Evangelho para eles. E Deus está dizendo, eu estou sendo misericordioso com você, Jonas. E você não é melhor do que esse povo. E nenhum de nós não furamos, talvez, o olho de ninguém, não cortamos a orelha de ninguém, não arrancamos os braços de ninguém. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso não nos torna melhor do que eles. Porque a Bíblia diz que quando nós cometemos um pecado, nos tornamos culpados de todos. Gálatas diz isso. Então todos nós somos culpados e pecadores. E todos nós devemos poder entender que essa salvação graciosa de Deus, ela pode ir na vida de qualquer pessoa. Então, se você tem alguém que você gostaria que Deus convertesse e fica, será que vai? Será que é possível? Com base no capítulo 3 de Jonas, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a ter nossos corações voltados para Ti, que o Senhor nos ajude a ter nossos corações direcionados para louvor e para a glória do Teu nome, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito esteja sobre a vida de cada um, hoje e para todo sempre. Amém.